tá? Esse foi um tema sugerido aqui nos directs para que a gente explicasse um pouquinho dessa relação entre o álcool e a bariátrica. Então vamos lá, né? Alguns artigos, eles apontam pra gente, algumas pesquisas, algumas hipóteses que falam sim de um risco aumentado de alcoolismo após a cirurgia bariátrica. Em números, fala-se que o abuso de álcool ele passa de 7% para 16% em longo prazo, 6 ou 7 anos após a bariátrica, tá? Mas por que isso acontece, tá? Uma das hipóteses é de que pode haver uma troca de compulsão. Como a cirurgia ela limita o consumo excessivo de alimentos, o paciente então aumentaria o consumo de álcool para obter aquela mesma sensação de recompensa. O que isso quer dizer? Que nessa hora o nosso sistema psicobiológico está atuando. Então, para alcançar a sensação de prazer e bem-estar que vinha com o excesso de alimentos, a pessoa começa a trocar, a canalizar para o álcool, já que ela não consegue porque tem ali um limite gástrico. Então, o responsável é esse sistema de recompensa porque ele está atuando para dar a mesma sensação de bem-estar e de prazer para a pessoa. Então, ela não tem com a comida, ela passa a ter com o álcool, tá? Essa hipótese, ela fala de uma sensibilidade cerebral e psicobiológica. É muito frequente na obesidade um consumo elevado de alimentos muito palatáveis, muito saborosos, e eles são muito agradáveis para o nosso cérebro. Isso provoca um desejo de consumi-los, mesmo quando a gente não está com fome. E o álcool, ele é processado nessa mesma região. E ela é processada da mesma forma, de forma muito semelhante que esses alimentos muito palatáveis, né? Dentro desse sistema de recompensa. Sem contar que o álcool, ele também é um mediador para a nossa interação social, né? Tanto o álcool como a comida, elas promovem esse convívio social sem constrangimento. Ou a gente se reúne para comer ou a gente se reúne para beber, né? Porém, algumas situações, elas aumentam o risco, né, para que esse paciente possa desenvolver o alcoolismo, como situações prévias de psicopatologias, depressão, transtornos ansiosos, síndrome do comer noturno, transtorno de compulsão alimentar. Então, se isso ocorria no pré-operatório, isso pode, sim, aumentar o risco. Então, tem a ver com essa história do paciente, por exemplo, histórico familiar de alcoolismo, então tudo isso tem que ser considerado. Para entender um pouquinho mais, eu falei um pouco dessa questão dentro do olhar da psicologia, tá? Fala desse funcionamento psicobiológico, e a Carol, a nutricionista lá do Instituto da Obesidade, do Dr. Marcos Fernandes, a Carol Machado, ela vai explicar pra gente aqui como funciona dentro do nosso organismo essa questão da metabolização do álcool e por que isso poderia, então, justificar um possível alcoolismo. Então, vamos ouvir um pouquinho a Carol. Olá, eu sou Carolina Machado, sou nutricionista clínica e vim conversar com vocês um pouquinho a respeito do consumo do álcool pós-cirurgia bariátrica. Quando a gente fala em cirurgia bariátrica, a gente engloba todas as técnicas que são realizadas atualmente e mundialmente, né? E aí a gente tem a gastroplastia vertical ou sleeve e a gente tem o bypass gástrico com derivação Y de Roux. As duas técnicas são um pouquinho diferentes, elas têm uma pequena diferença entre elas, enquanto que o bypass ele é uma técnica mista, porque ela é restritiva e desabsortiva no momento que são dois órgãos acometidos no ato cirúrgico, o estômago e o intestino. A gastroplastia vertical ou sleeve é uma técnica restritiva que acomete somente o estômago. E quando a gente vai ler nesses trabalhos, né, nos estudos realizados a respeito do álcool e o consumo do álcool pós-cirurgia bariátrica, a gente vê que a cirurgia bariátrica também vem de uma maneira muito genérica, muito vaga. E quando a gente abre esses estudos, os melhores estudos para a gente observar isso são as meta-análises, que é quando eles já compilam todos os estudos realizados nesse tema, nessa casuística. E quando a gente vai ver, quando a gente abre, a gente vê que a técnica que tem maior propensão ao desenvolvimento do consumo abusivo do álcool é o bypass gástrico. E a gente vê que aumenta em 6% a incidência desse consumo abusivo. E eles justificam pelo fato de uma maneira compensatória. Enquanto a gente tinha um comer compulsivo, passa a ter um beber compulsivo
compulsivo, porque o comer não tolera mais por conta da restrição do estômago, e com isso o líquido acaba passando muito mais fácil e o consumo acaba aumentando. Nesses mesmos estudos, a gente observa que o sexo acometido é o sexo masculino, tem maior propensão a desenvolver um transtorno de consumo de álcool abusivo, né? E a gente observa também que a sensibilidade ao álcool acaba ficando menor. Pelo fato desse transtorno, desse desvio no trânsito intestinal, a absorção acaba sendo muito mais rápida. E os efeitos do álcool acabam sendo muito maiores, o que antes no pré-operatório não acontecia. Às vezes a pessoa que consumia uma quantidade X, às vezes a metade dessa quantidade ingerida, dessa quantidade, né, consumida, acaba tendo um efeito potencial muito maior comparado a antes. Então a gente também tem que ter esse cuidado. E a gente observa nos estudos também que no momento, né, no pós-operatório imediato, até o 6º mês, a gente vê um consumo muito reduzido, praticamente zero de bebida alcoólica. Isso está muito relacionado ao trabalho que a gente faz, né? O trabalho árduo que a gente faz, explicando o consumo, desencorajando realmente esse consumo, e o próprio medo da pessoa, o próprio medo de consumir a bebida alcoólica. E aí, observa que a longo prazo, né, após uns 2, 3 anos de cirurgia bariátrica, esse consumo acaba aumentando, pelo fato da questão da perda do medo, pelo fato de ter retomado esse convívio social. Às vezes a pessoa com excesso de peso acaba se isolando do mundo. E quando vai tendo os ganhos, né, com a perda de peso, esse convívio social vai aumentando. E assim, tá associado ao maior consumo de alcoólico, com esse convívio social maior. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai tratar desse assunto, né? Então, assim, a gente tem que ter um consumo muito consciente, não só na alimentação, mas também na quantidade de bebida alcoólica ingerida, porque senão a gente sai de uma obesidade, que é uma doença, e pode surgir até um alcoolismo, que é uma doença tão grave quanto. E o álcool também, ele sobrecarrega alguns órgãos, principalmente o fígado, que é onde a gente metaboliza todo, né, esse consumo. Então, assim, tem que ser um consumo bem consciente. Acho que são escolhas que a gente faz na vida para mudança de vida, e que a gente tem que ter sempre essa atenção, esse pensamento, que realmente vai refletir na nossa qualidade de vida, no que a gente está buscando para a gente mesmo. Carol, muito obrigada. Sempre muito bom te ouvir, sempre aprendo muito com as suas explicações. Eu espero que você tenha gostado também, que você tenha aprendido a entender como funciona o teu organismo, como está funcionando agora após uma cirurgia bariátrica, e se você pensa em fazer, que você também vá para a cirurgia mais seguro, com mais informações. Se você gostou desse conteúdo, eu sempre peço, curte aqui, compartilha para que mais informações cheguem a mais pessoas. Carol, muito obrigada novamente. Muito obrigada por você nos ouvir aqui até o final. Um grande beijo.